Quando acontece uma crise no nosso mundo, é fácil questionar a nossa fé e é difícil substituir o pânico que enfrentamos pela paz que nos é prometida como seguidores de Jesus. Neste vídeo Sem Medo, descobriremos estratégias que podemos seguir como cristãos diante de uma crise. Vamos aprender juntos? Como cristãos, como respondemos diante de uma crise? Como é difícil acreditar que a paz é uma promessa quando passamos por turbulências em nossas vidas. Então, o que podemos fazer como cristãos em resposta a desastres naturais, pandemias ou quaisquer outras incógnitas assustadoras que enfrentamos? Primeiro, lembramos que este mundo não é a nossa casa. As Escrituras nos lembram que este mundo é temporário, é apenas um vapor. Isso significa que simplesmente andamos por aí despreocupados com o que está acontecendo ao nosso redor? Claro que não. Não devemos nos conformar com o mundo, mas devemos amar as pessoas no mundo. A nossa resposta diante do perigo ou da incerteza não é ignorar a dor, mas atrair as pessoas para a paz de Deus. Também somos lembrados nas Escrituras de que não vivemos como aqueles que não têm esperança. Porque sabemos o que Jesus fez por nós, podemos ter certeza de que Ele está sempre conosco. Assim, quando ocorre um desastre, não ficamos abalados porque sabemos que não estamos abandonados. Você pode ter dúvidas sobre como um Deus bom pôde permitir que coisas tão terríveis acontecessem neste mundo. E não há problema em fazer essa pergunta. Deus não foge às nossas perguntas. Ele nos convida a Ele. A verdade é que Jesus nunca prometeu a nenhum de nós uma vida sem dor. Em vez disso, Jesus prometeu-nos que este mundo trará problemas. Isso trará alguma incerteza. Mas ainda podemos ter esperança porque esse não é o nosso destino final. Aqui está o que Jesus disse sobre isso. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo você terá problemas, mas tenha coragem. Eu superei o mundo. João 16, 33. Você percebeu de onde vem a paz? Jesus é o único lugar onde podemos encontrar uma paz que não muda, independentemente dos problemas que enfrentamos. E por causa do que Jesus fez por nós, podemos ser encorajados porque sabemos como a história termina. Um dia, Deus consertará todos os erros. Portanto, quando o dia de hoje parecer instável, lembre-se de que em Cristo temos uma esperança inabalável, que não muda com base nas circunstâncias atuais. Nos próximos dias, falaremos sobre mais algumas perspectivas que podemos ter e coisas práticas que podemos fazer para compartilhar o amor de Jesus quando uma tragédia acontecer. Ore comigo. Deus, venho a Ti hoje, entregar-lhe meus medos. Eu sei que você não está surpreso com nada do que está acontecendo. Então peço que substitua meu medo pela fé. Ajude-me a sentir sua paz e sua presença de maneiras tangíveis e inesperadas hoje, para que eu possa compartilhar a esperança que tenho em você com outras pessoas. Obrigado por nunca me abandonar e por prometer estar sempre comigo. Em nome de Jesus. Amém. Vivemos pela fé e não com medo. Vivemos numa época em que não falta informação. E isso é um presente incrível. Especialmente em tempos de desastre, é maravilhoso poder comunicar rapidamente, agir rapidamente e conectar-se globalmente sobre os acontecimentos atuais. Mas quando consumimos demasiada informação, especialmente de forma isolada, podemos sentir-nos ansiosos, sobrecarregados e sozinhos. Num mundo onde há uma nova manchete a cada hora, pode ser fácil começar a viver com medo. Mas, como seguidores de Jesus, somos chamados a viver pela fé e não a viver com medo. Paulo nos lembra disso em 2 Timóteo. Pois Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas de poder, amor e autodisciplina. 2 Timóteo 1, verso 7. O medo que muitas vezes sentimos não vem de Deus. Quando começamos a sentir medo, é o momento perfeito para orar.
Isso não significa que nunca sentiremos medo. Na verdade, o medo muitas vezes pode motivar-nos a fazer a coisa certa, a evitar o perigo ou a fazer escolhas sábias. Mas não podemos permitir que sentimentos de medo superem a nossa fé em Deus. Como podemos fazer isso quando somos bombardeados por notificações sobre a próxima grande tragédia? Estou deixando você com um presente: paz de espírito e de coração. E a paz que dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não fique preocupado ou com medo. João 14, verso 27. Jesus não diz para não ter medo, porque sempre obteremos o resultado que pedimos. Em vez disso, ele promete paz porque temos acesso à sua presença. Jesus diz que a paz é um dom. Isso significa que Jesus nos oferece paz gratuitamente a cada momento de cada dia. Nosso trabalho é aceitá-lo, para recebê-lo. Ir continuamente a Deus e pedir sua paz em meio aos problemas da vida. Então, o que os cristãos podem fazer diante de desastres desconhecidos? Podemos lembrar que vivemos pela fé, não vivemos com medo. Somos sacrificiais, não egoístas. Após pandemias, desastres naturais ou outras crises, é natural querer acumular suprimentos e pensar primeiro em si mesmo. E embora certamente não seja errado proteger e sustentar a si mesmo e a sua família, como seguidores de Jesus, somos chamados a ser sacrificiais, não egoístas. Confira o que Paulo escreveu sobre isso. Não seja egoísta. Não tente impressionar os outros. Seja humilde, pensando nos outros como melhores que você. Não olhe apenas pelos seus próprios interesses, mas interesse-se também pelos outros. Você deve ter a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Filipenses 2, versos 3 a 5. Se dissermos que seguimos Jesus, mas as nossas vidas não se parecem com a vida de Jesus, então temos de nos perguntar se estamos realmente seguindo Jesus. Em tempos de crise, muitas pessoas se voltarão para dentro. Eles estocarão suprimentos, se esconderão e acumularão seus recursos. Embora não haja nada de errado em estar preparado, como o corpo de Cristo, colocamos os outros em primeiro lugar. Lembre-se que é muito melhor dar do que receber. Há uma diferença entre preparar sabiamente e armazenar egoisticamente. Se houver uma pandemia ou emergência em sua área, você deve seguir absolutamente as orientações das autoridades governamentais e de saúde. Você deve absolutamente ouvir conselhos sábios e preparar você e seus entes queridos. Mas não podemos servir a nós mesmos às custas dos outros. Basta pensar na igreja primitiva. Eles continuamente se encontravam. Eles venderam propriedades e bens pessoais para que pudessem atender às necessidades de sua comunidade. Não se tratava do edifício da igreja. Era sobre as pessoas. Como seguidores de Jesus, somos a igreja. Não importa o que esteja acontecendo no mundo ao nosso redor. Somos chamados a liderar o caminho com uma generosidade irracional. Somos chamados a ser igreja, amando aqueles que nos rodeiam como Jesus faria. Compartilhamos com quem precisa. Estamos prontos para fazer o que é bom. Pensamos nos outros antes de nós mesmos. Jesus não era egoísta. Ele foi sacrificial. Ele entregou sua vida para que pudéssemos encontrar a nossa. Como seus seguidores, lideramos o caminho, especialmente em emergências, sendo sacrificiais e não egoístas. Nós brilhamos a luz. Nós não escondemos isso. Em tempos de emergência, muitas vezes descobrimos que o pânico é contagioso. Mas a boa notícia é que a mensagem de Jesus é muito mais contagiosa do que qualquer caos que enfrentamos. Então, como podemos nós, como igreja, responder ao caos? Nós brilhamos a luz. Nós não escondemos isso. Confira estas palavras de Jesus. Você é a luz do mundo. Uma cidade construída sobre uma colina não pode ser escondida. Nem as pessoas acendem uma lâmpada e a colocam debaixo de uma tigela. Em vez disso, eles o colocaram no suporte
e ele ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que eles vejam suas boas ações e glorifiquem seu Pai que está nos céus. Mateus 5, versos 14 a 16. Quando o mundo escurece, nós brilhamos nossa luz. Não nos escondemos. Aproveitamos toda e qualquer oportunidade para iluminar lugares escuros com a luz do amor de Deus. Como é isso em emergências? Parece ajudar nossos vizinhos. É como doar generosamente à igreja e a outras organizações que estão fazendo a diferença na sua comunidade e ajudando as pessoas afetadas pela tragédia. É como servir aos outros, levar refeições às pessoas, compartilhar nossos suprimentos e inúmeras outras coisas. Porque o problema é o seguinte: seguir Jesus não é apenas algo que fazemos uma vez por semana quando vamos à igreja. Seguir Jesus é uma decisão diária e radical de morrer para nós mesmos e colocar Deus e os outros em primeiro lugar. Em tempos de incerteza, as pessoas estão mais propensas do que nunca a procurar respostas. As pessoas estão em busca de esperança. Sejamos pessoas que não dizem apenas que amamos os outros. Vamos amá-los de verdade. Vamos ser conhecidos por mais de uma reunião uma vez por semana. Sejamos conhecidos por atender às necessidades, por transmitir esperança e por iluminar as trevas. O que podemos fazer em meio a uma crise? Nós brilhamos a luz. Nós não escondemos isso. Não tenha medo diante da crise. Já falamos sobre algumas maneiras pelas quais nós, como seguidores de Cristo, podemos responder a situações de crise e emergência. Não vivemos com medo, vivemos pela fé. Vivemos sacrificialmente, não egoisticamente. E nós brilhamos a luz, não escondemos isso. Mas há outra história da vida de Jesus que nos é útil diante das tempestades da vida. Certa vez, Jesus e seus discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade épica. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, e os discípulos estavam pirando, convencidos de que estavam prestes a se afogar. Veja como aconteceu. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça apoiada em uma almofada. Os discípulos o acordaram gritando: "Mestre, você não se importa que vamos nos afogar?" Quando Jesus acordou, repreendeu o vento e disse às ondas: "Silêncio! Fique quieto!" De repente, o vento parou e houve uma grande calmaria. Então ele lhes perguntou: "Por que vocês estão com medo? Você ainda não tem fé?" Os discípulos ficaram absolutamente aterrorizados. "Quem é esse homem?" Eles perguntaram um ao outro. "Até o vento e as ondas lhe obedecem." Marcos 4, versos 38 a 41. Os discípulos surtaram no meio do desconhecido, esquecendo que Jesus estava literalmente ali com eles. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Entramos em pânico porque temos medo de que o pior cenário possa acontecer, esquecendo o tempo todo que Jesus está tão presente conosco agora, como estava com os discípulos naquela época. Então, de volta para a história. Jesus acalmou a tempestade, mas não se tratava realmente da tempestade. Os discípulos descobriram que Jesus era mais poderoso do que qualquer coisa que a vida lhes lançasse, e que só o conhecimento pode dar-nos a fé para combater o medo hoje. Porque o problema é o seguinte: Jesus pode nem sempre acalmar a tempestade ao seu redor, mas ele promete estar sempre com você. Portanto, em resposta a emergências, desastres naturais, pandemias e qualquer outra coisa que a vida coloque em nosso caminho, podemos adorar aquele que não fica surpreso com o que acontece conosco, mas caminha conosco durante isso. Oremos juntos. Deus, venho até ti um pouco ansioso por causa de algumas situações. Mas eu sei que você está bem aqui comigo, assim como esteve com os discípulos no meio da tempestade. Peço-te que me encontres aqui na minha tempestade hoje, Deus. Mostre-me como combater o medo com fé.
Ajude-me a brilhar uma luz diante das trevas e ajude-me a superar qualquer incredulidade. Obrigado por quem você é e por prometer estar sempre comigo. Em nome de Jesus. Amém.